E aí, pessoal, tudo jóia? Hoje, pessoal, eu tô aqui para comentar um pouquinho sobre o Syncs, tá? Ah, e eu vou explicar um pouco sobre o que é o Syncs, como ele funciona e por que que eu acredito que o Syncs atualmente seja uma boa alternativa quando se trata de harness para IA, tá? Para agentes de IA. É, Hoje a gente já conta com algumas ferramentas como o OpenClaw, a gente já tem algumas ferramentas como o Herms, são ótimas ferramentas, mas a minha perspectiva sobre, a minha percepção sobre esses harness são que, é que são harness muito voltados para agentes pessoais. Então, assim, é, agentes que você vai ter ali operando, né, de maneira local dentro da sua máquina. Ele vai tomar algumas atitudes, vai facilitar o seu dia e ponto final. É, eu sei que, obviamente, com o Hermes e com o OpenClaw você consegue fazer muito mais coisas, mas eu ainda acredito que são ferramentas que você precisa tomar muito cuidado quando se trata de ambiente corporativo, né? E quando a gente está conversando sobre ambientes de produção. Então, pensando um pouco sobre esse lado, né, que eu acho um pouco perigoso do Hermes e do OpenClaw, eu achei algo talvez ali um meio termo, que não vai fugir muito do que eles fazem, porque o Syncs, já dando um spoiler, ele também se trata de um agent runtime, ok? Então, assim, a gente conta com um agent loop, a gente conta com algumas características que também existem dentro do OpenClaw e também existem no Hermes, beleza? Qual que é o principal diferencial dos syncs, então, se existe tanta semelhança entre, né, é só mais um harness para IA? Não, pessoal. O principal diferencial do syncs é que ele conta com uma camada determinística para ações, né, dos agentes. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer, pessoal, que toda ação que o seu agente tentar tomar, vamos supor que o seu modelo de IA propôs que X ação seja executada. Mas será que realmente X ação pode ser executada? Ela basicamente, antes do agente tomar qualquer tipo de ação, ela fala para o modelo: hey, espera aí, deixa eu validar aqui, eu vou validar e vou ver se essa ação pode ser realizada. Caso essa ação seja realizada, né, a nossa camada a nossa virtual machine determinística ali de governança vai retornar para o agente: olha, essa ação foi aprovada, você pode executar. Agora, se caso não, né, caso não seja aprovada, o que vai acontecer é a nossa camada de governança vai devolver para o agente da seguinte forma: ei, essa ação não pode ser executada, então você pode responder, né? Aí você pode configurar, caso seja negado, né, rejeitada uma ação, qual que é o comportamento que você espere que o agente tome. Você quer que o agente fale: foi rejeitada por X motivo, por Y motivo. Então isso tudo você consegue. Outra coisa muito interessante sobre o Syncs, eu vou mostrar para vocês aqui. É isso. O Syncs ele hoje funciona, vocês já viram aqui que a gente tem algo chamado Agent as Code. Hoje a maioria dos harness para agentes de IA, eles são como arquivos de configuração de um ambiente, né? Então, a maioria utiliza YAML e coisas do tipo. Esse aqui é o agente que a gente vai trabalhar, tá? Utilizando o Syncs. Então, esse Second Brain, ele é um agente já configurado para a gente poder fazer deploy no nosso ambiente. E ele conta com o prompt e coisas assim do tipo, beleza? Mas como vocês podem ver aqui, pessoal, o Syncs, ele habilita você criar agentes como se você estivesse codificando, tá? O que isso ajuda na hora, por exemplo, de você criar um agente? Primeiro de tudo, cada agente ele se torna um artefato dentro do Syncs. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode lançar uma versão desse agente, tá? E essa versão ela é determinística, né? Então, como vocês podem ver aqui, a gente está declarando um agent
O nome desse agente é ask, tá? Por falta de criatividade. Então a gente, dentro desse agent, a gente tem a versão, a gente tem o owner, a gente tem o purpose. E aí a gente começa a entrar nas camadas, né, nos níveis mais baixos do agente. Então, qual é o modelo? Então você tem um provider, você tem um name, você tem um temperature, e você tem um max tokens. E aí a gente consegue configurar também qual que é o behavior esperado, né? Qual que é o comportamento esperado desse agente. Então aqui é onde entra o nosso system prompt, basicamente, né? Então a gente tem alguns prompts, esses prompts, esse que está aqui configurado, esse MD, é esse daqui. Não é um muito grande, tá? Porque ele é só, a gente vai utilizar só de exemplo. E aí é onde entra, acho que a grande sacada do Syncs. O Syncs, pessoal, ele é operacional. Como assim operacional? Basicamente o que eu quero é, Syncs, eu gostaria que o meu agente executasse tal ação, tá? Toda vez que ocorresse X ação no mundo externo. Então, se toda vez que ocorrer X ação no mundo externo, essa ação vai gerar uma reação no agent runtime do Syncs, e o Syncs vai executar, vai ter uma reação, uma resposta e coisas do tipo. O agente vai fazer todo o manejo, todo o processamento, e aí ele vai ter um output. Então, basicamente, o Syncs é dividido, os agentes do Syncs são divididos em três partes: em input, processamento e output. Então, quando a gente entra aqui agora nesses triggers, eles são basicamente uma porta de entrada para o meu agente que está, né, rodando na Agent Virtual Machine do Syncs. Então, basicamente, pessoal, o trigger é o que habilita o mundo externo a avisar o Syncs que ele precisa gerar, que ele precisa processar algo. Então, toda vez que eu precisar abrir uma porta para o mundo externo, né, para que um processamento ocorra dentro do Syncs, eu utilizo o trigger, beleza? E aí a gente tem as tools. As tools são onde a gente vai ter basicamente declarado, né, que não deixa de ser, funciona da mesma forma como funciona para os MCP, tá? Então o agente ele vai ter as tools e ele pode executar essas tools tanto no processamento como também para o output. Então aqui a gente tem uma tool, por exemplo, que ela é para listar as notas, né, de um vault nosso. O vault nosso é esse vault aqui. Ele é um vault voltado para coisas do Syncs mesmo, tá ok? Então toda vez que eu vou ali no meu bot do Telegram e eu peço ele para salvar, ou que eu peço ele para poder fazer a leitura, né, de um vault, ele consegue percorrer todo esse meu vault aqui, beleza? E ele me dá uma resposta. E aí a gente tem basicamente três, eu vou voltar aqui para vocês poderem ver, a gente tem basicamente três agentes aqui rodando. A gente tem o ask. Esse ask, pessoal, ele é simplesmente para quando eu quero só que ele faça a leitura de um agente. A gente tem o writer. Basicamente o writer ele é para poder escrever novos documentos dentro desse vault. E a gente tem o enricher. O enricher, ele é basicamente, você vai perceber que todos seguem o mesmo padrão, tá? Agente, modelo, behavior, trigger e tem as tools. Então, o enricher, pessoal, ele serve basicamente para poder, toda vez que eu salvar um novo documento, ele percorre o meu vault, tá? Igual a gente está vendo aqui, tem tagueamento, data de criação e os documentos relacionados a essa decisão que eu tomei aqui, que eu pedi para que ele salvasse. Então, o enricher, ele faz esse processo, ele percorre o meu vault, ele faz um link entre as notas do meu vault e aí ele salva, ele faz esse enriquecimento, né, da minha nota ali dentro do vault, beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui nos exemplos de contrato. O ask ele funciona melhor com esse modelo Llama, tá? 3.3, 70B. Por conta das tools e das ferramentas e tudo mais, ele consegue fazer um manejamento melhor das ferramentas. Agora, o Writer ele não precisa tanto, então eu estou utilizando o modelo local que é o Qwen 3, 8B, e a mesma coisa para o Enrich, eu estou usando
modelo local com Olama Quen 3, tá? Então, é basicamente isso. Vamos tentar executar aqui alguma função. Me explique sobre o Sinks em uma linha. Vou mandar um prompt aqui bem simples e a gente vai acompanhar os logs da AVM, tá joia? Então, olha só, aparentemente a gente já teve uma resposta. E olha o que aconteceu aqui. Eu pedi para ele me explicar, né, em uma linha, acabou que ele explicou em mais de uma, mas isso é muito por conta do modelo que eu estou utilizando ali também, né. Então, o Sinks é um harness self-host de agentes de IA definidos como código. O único caminho da AVM para o mundo é a AVM API Gate, né, que é a EAPI. Isso aqui significa Execution Engine API, então é a porta de entrada para a Virtual Machine, né? Elas conversam um protocolo próprio, o Sinks ele possui um protocolo de internet TCP/IP próprio, tá? Que a gente chama de SWP, então Sinks Wire Protocol. A gente utiliza esse protocolo, beleza? E aí, então, pessoal, e aqui a gente tem os logs da VM, né, da Virtual Machine, do agente. Vocês podem ver que aqui, ó, a gente tem um log relacionado chamamos, né, um gate call. Então, basicamente, a gente chamou uma função de governança e a decisão foi aprovada. O que significa esse gate, pessoal? É onde entra o diferencial do Sinks, tá? O diferencial do Sinks é esse, ele é um harness onde você consegue declarar, através dessas libraries aqui, você consegue declarar funções de governança. Então, existem já algumas linguagens, né? Eu não sei se a gente pode chamar de linguagens de programação, porque não são linguagens de programação, mas são como se fosse uma linguagem de programação voltada para a declaração de policies e coisas do tipo. Então, é basicamente isso que eu fiz. Eu criei um harness de IA, como o Hermes, como o OpenClaw, mas com esse diferencial, que é essa linguagem de policies, né, de programação voltada para policies, para governança. Então, eu estou mostrando para vocês aqui, por exemplo, para listar notas, a gente não tem nenhuma regra específica, mas eu poderia declarar utilizando require, né, dentro de um try-catch, eu poderia declarar algum tipo de regra. Mas aqui, por exemplo, para ler uma nota, toda vez que o meu agente falasse, olha, eu estou precisando ler uma nota, beleza, mas essa nota, ela não pode ter um path vazio, né? Então, sim, o path não pode ser vazio, porque aí não faz sentido. E ele não pode ler nenhuma nota que esteja fora do vault do Sinks. Então, imagina que você possui vários vaults, né, ali, e que você não queira com que outros vaults sejam percorridos pelo seu agente talvez outros vaults tenham dados sensíveis e coisas do tipo, e você não quer que o seu agente faça a leitura desses vaults. Você só quer que ele faça a leitura de um vault específico. Então, se por um acaso o meu agente em algum momento declarar a intenção de ler um vault diferente do que é esse aqui, ó, do meu path, o meu regex aqui vai ele vai jogar um erro, né, na virtual machine, na VVM. Então, ele vai devolver um erro e ele vai cair no catch. E o que vai acontecer? Ele vai emitir esse evento aqui, ó, emit not read rejected, ou seja, e ele vai devolver a razão pelo qual, a razão geralmente é o que está aqui declarado nessa mensagem, tá? Você pode declarar também, isso aqui é como se fosse o status code, né, vamos dizer assim, do erro, tá? Então, é o código do erro, né? Então, sim, se você estiver utilizando algum outro serviço para capturar essas coisas, você pode fazer um switch case e por aí vai. Então, basicamente é isso. E aqui vai vir a mensagem que você vai devolver para o agente de, leitura permitida apenas dentro do Vault Sinks. Então, qualquer coisa que tiver fora, não tem como. Se por um acaso, né, a gente tem aqui o reply out. Então, se por um acaso o nosso agente tentar devolver uma resposta vazia, também não vai funcionar. A gente tem algumas coisas aqui, que é basicamente handoff to writer. Então, essa função aqui ela é uma função de governança. Olha, antes de acionar o próximo agente, que é o agente de escrita, você precisa estar de acordo com essas regras.
Então, as aplicabilidades disso aqui, pessoal, são muitas, tá? Então, por exemplo, aqui no Enrich, a gente tem regras também declaradas. Para o Writer, a gente tem também regras declaradas, tá? E não somente isso, pessoal. Aqui, nesse agente, a gente não utilizou as skills. Mas as skills também são algo que existem dentro do Syncs, que você pode utilizar. E a gente utiliza ela dessas formas, olha só. A gente tem aqui a Decision Login, a gente tem o Morning Review, então basicamente vamos até abrir aqui, eu vou abrir na aba da direita, Morning Review. Então, basicamente eu estou declarando para ele, cara, você tem uma skill que ela é relacionada a um resumo, vamos dizer assim, pela manhã, tá? E cron jobs também são algo aceito dentro do Syncs. E como eles são declarados, eles são também triggers dentro do Syncs. Então, olha só, esse exemplo de trigger que a gente tem aqui. Ele é um cron job, eu tenho um schedule para ele, o time zone, a questão do overlap, e eu tenho também a skill, que é morning review. Então significa que toda vez que esse cron rodar nesse horário, ele vai executar o que está aqui dentro da skill. Então, pessoal, eu acredito muito no potencial do Syncs, porque eu acredito que os agentes eles são muito inteligentes, mas a gente ainda precisa delimitar um espaço seguro para onde ele possa operar, né, com todo o potencial, sem a gente se preocupar se esse agente por algum momento ou não vai alucinar ou ele vai tomar uma atitude que não condiz com aquilo que a gente espera que ele faça. Então, assim, por isso eu acredito que o Syncs seja muito forte, porque o Syncs ele te fornece o agente, né, o espaço para você rodar o agente. Então você não vai precisar ficar criando loops e criando como se fossem serviços para cada agente. Então assim, pessoal, eu acredito que arquiteturalmente faça muito sentido o Agent as Code, a gente tratar agentes como artefatos. Eu acho que isso traz uma facilidade na forma da gente utilizar, né, e versionar e governar esses agentes. Fora que toda ação dos agentes, elas se tornam ações auditáveis, então a qualquer momento que você precisar, você pode acessar o banco de dados, você vai ter todas as ações que ocorreram. A gente tem algo que a gente no Syncs que é chamado de Context ID. O Context ID ele é basicamente um ID como se fosse o ID de uma pipeline. Então, olha, primeiro ele tentou executar X ação, depois ele foi para essa ação, essa ação, essa ação, e todas foram aprovadas, foram rejeitadas. Então você consegue saber que versão do agente estava rodando naquele momento e coisas assim do tipo. Então ele traz um trace auditável ali para você, beleza? Bom, pessoal, esse aqui é o meu GitHub. Aqui eu tenho já fixado na minha homepage os principais repositórios do Syncs, que seria a AVM, né? Então, o Agent Virtual Machine, temos o Syncs Core, que seria o Syncs Virtual Machine, né, aonde a gente lê os contratos, né, gera o bytecode e tudo mais. A gente tem o Syncs Init, que ele é basicamente para facilitar o uso do Syncs, né, você não precisar ter que clonar cada um desses repositórios e subir eles manualmente. Então aqui a gente tem um Makefile. E a gente tem o SNX Contracts aqui. Esse SNX Contracts, pessoal, ele conta com exemplos de contratos do Syncs. Então, você pode vir aqui e você vai conseguir ver para cada um o que cada um utilizou. Então, a gente tem a explicação aqui do Syncs, mas das keywords, né, basicamente. E é isso. Bom, pessoal, tem o meu X aqui também, ou o antigo Twitter, onde eu posto bastante assim sobre as novidades e coisas do tipo que estão ocorrendo no Syncs, tá bom? Então é isso, vou deixar tudo aí na descrição. Agradeço. Se você testar o Syncs, não esquece de me avisar como que foi a experiência. Se você quiser fazer parte dessa comunidade, né, e abrir os PRs aí, achar que existe coisas boas para adicionar o Syncs, é um projeto open source, como eu falei, então tem espaço aberto aí para a comunidade, beleza? Valeu, pessoal, até mais.